Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Alan. Firmeza, galera? Aqui que fala é o Aliceira. E a gente tá trazendo aqui pra vocês hoje mais um podcast, né? E dessa vez a gente quer comentar um pouquinho sobre a decadência em si do Dragon Ball, né? A gente vai tentar dar uma focada um pouquinho maior nas animações, né? E provavelmente a gente vai comentar um pouco dos jogos também, mas o principal foco que a gente quer trazer é em relação às animações, né? E comentar acho que principalmente na questão, tipo, dos Dragon Balls antigos, né? Tipo, por exemplo, do Z e dar um pouquinho de comparação com o Super, né? Pra mostrar assim como que ele decaiu, né? Dependendo do seu ponto de vista, decaiu desses anos aí que ele ficou parado. Então, mas você sabe que esse vídeo vai dar uma polêmica nos comentários, porque tem gente que adora o Super e odeia o Z. Tem gente que ama o Z e odeia o Super, que é o Então meu sim, mas caso. Já eu vou tentar dar meu ponto, tá ligado? Porque que na minha visão, pelo menos, eu acho que por exemplo, eu acho em si que o GT ele também tem muita coisa ruim, tá ligado? com certeza, nossa, inclusive que bate de frente com o Super. Não perde muito não. Então, ó, assim, antes de começar, eu acho que eu já queria falar que, tipo assim, eu acho que o mais que todo mundo ama, né? Provavelmente é o Z. Deve ser, tipo assim, o favorito da grande maioria, assim, de todo mundo que assiste isso, deve ser o Z. Eu conheço pessoas que gostam do Dragon Ball clássico, né? Porque, tipo, Sim. é um pouco menos viajado, o Goku é mais inocente, os personagens são mais novos, mostra como os personagens, os guerreiros se conheceram, tipo, a backstory deles. É bem interessante o Dragon Ball, mas eu não consegui assistir tudo, porque, tipo, quando o Goku cresceu, teve aquele torneio contra o Piccolo, eu, tipo, ficou meio chato, teve a treta da Titi querendo casar com o Goku, eu parei por aí. Eu sou. Podem me chamar de poser, sendo que hoje em dia eu nem sei o que poser significa mais, né? Porque você fala uma coisa, você é poser, você falou outra, você é poser. Então tudo bem. Mas o Z sim, eu assisti o Z inteiro, completo, inclusive com os fillers, né? Tem gente que assiste o Dragon Ball Kai justamente porque não tem os fillers e é mais direto e tem menos violência também. Mas eu assisti sim com os fillers, inclusive tem muita gente que critica os fillers Dragon Ball. Mas não, tirando aquele lá que ele quer tirar a carteira com o Piccolo, o resto é bom sim. Tudo bem que tem alguns que quebram a cronologia, né, como é o caso dos filmes que nós vamos apontar mais à frente. Mas isso eu não vejo como algo negativo, sabe? Eu acho que o grande problema dos fillers de Dragon Ball é porque, tipo assim, tem uns assim que são interessantes de você ver. Mas o problema é que tem uns que fogem muito do negócio, saca? Nossa, demais. Tipo, quando falta 3 dias pro torneio do céu acontecer, tipo, acho que são 5 episódios para um dia, cara. Eles estão, tipo, descansando. Isso não faz o menor sentido. Além de eles estar treinando, focando para vencer do céu, eles ficam, sei lá, de boa e acontece uma aventurazinha no meio do episódio. Isso eu acho muito estranho. Tá, e agora vou indo mais um pouco pro Dragon Ball Z, né? É assim, ele tem várias versões, né? Tipo, saiu muitas versões do Dragon Ball Z, principalmente da Cartoon que censuraram com aquele Kai lá. E eu acho que mais ou menos a essência dele é a mesma, sabe? Tipo assim, a história é a mesma. A Mas. dublagem não é, né? A Sim. dublagem, ó, eu gosto do Dragon Ball Kai, mas eu tenho que falar um negócio. A dublagem tá muito ruim, cara. Mas assim, ó, uma coisa que eu quero acrescentar aqui já é que isso é unânime quase. Mas, tipo assim, todas as músicas do Dragon Ball, todas as aberturas, elas são muito boas. Nossa, do Kai que eu diga. Meu irmão. Eu só não canto aqui porque esse não é um canal de vergonha alheia. Não é um Lucas Neto da vida, né? Mas é muito boa. Eu recomendo vocês pesquisarem para quem não conhece mais a fundo. Por exemplo, a do GT mesmo. Tem muita polêmica em relação ao GT, mas assim, uma coisa que não dá pra negar é que a música do GT é muito boa. Mas você sabe que essa música é brasileira, né? Sim, eu sei. Não, eu acho que, tipo, em inglês é uma música muito ruim. Não, é impossível de escutar. O japonês eu acho que ela já é mais bem legalzinha assim. E a brasileira é fantástica. Tipo, eles estavam no último nível para fazer a música. Eu não sei que banda que é, me desculpe. Eu vou dar uma pesquisada depois, aí eu escuto as músicas direto. É porque o Brasil, ele é meio, tipo, ele é meio 880 nesse negócio, assim. Porque, por exemplo, ou ele faz um trabalho muito melhor do que era antes, ou, tipo assim, eles vão dublar alguma coisa e eles estragam num nível que, pelo amor de Deus. Mano, você sabe que o Dragon Ball Z, a dublagem dele no Brasil é um caos. Porque, tipo, eles dublaram pelo primeiro Z,
depois o Dragon Ball clássico, aí os filmes, aí o GT. Tipo, teve conflito na dublagem, tipo, não foi certinho, tipo Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. Foi tudo misturado, então eles estavam trabalhando com alguma coisa e depois já pulava para outra. Tanto que o filme do Trunks do futuro lá, tipo, os personagens têm as vozes todas trocadas, justamente porque, tipo, essa foi a primeira coisa que eles fizeram e as vozes não estavam marcadas com o personagem. Então ficou estranho mesmo, mas é assim que funciona, né? Ah, cara, eu acho que assim, tipo assim, se a gente for comparar assim a história do Dragon Ball clássico com o Dragon Ball Z, pelo menos na minha visão, eu acho assim que o Dragon Ball clássico, ele é mais assim quando tá desenvolvendo os personagens, sabe? Tipo assim, ele mostra o passado, mostra como eles foram se fortalecendo e tal. E o Z, ele já começa a dar mais ou menos aquela ideia assim de, tipo, dos poderes maiores, sabe? Por exemplo, aqueles negócios que destrói planeta, eles viajando pro espaço. E daí as temporadas que vieram consequentemente depois do Z, por exemplo, o GT, o Super, esse tipo de coisa, eles foram muito pra esse lado, sabe? Então, tipo assim, eu É acho. uma coisa que você. É uma coisa que você nunca ia imaginar no Dragon Ball clássico, né? Se você for parar pra pensar. Então, assim, tipo, eu acho assim que o Dragon Ball clássico, ele é mais focado nisso, sabe? Tipo assim, ele é mais focado nesses negócios de luta, de arte marcial e tal. O Z, ele tem um Exato. pouquinho disso, ele é mais ou menos o meio termo disso daí. Ele tem isso, mas eles começam a desenvolver esse negócio dos poderzinhos, saca? Tipo, Kamehameha explode planeta, sabe? E esse Sim. negócio deles começar a viajar pro espaço também. E assim, consequentemente depois, por exemplo, no GT e no Super, eu não vou dizer que não tem essa pegada de artes marciais, sabe? Tipo essas lutas assim e tal. Mas é muito menos do que tinha no clássico e é menos do que tem no Z. E é mais pro lado dos poderzinhos, sabe? E quanto mais longe eles vão indo assim na história, eu acho que vai, tipo assim, vai pegando mais esse lado dos poderzinhos e menos das artes marciais. Tipo, vai escalando, sabe? Sim. Outro adendo que eu quero fazer é que, tipo, o Dragon Ball Z, se você assistiu o Dragon Ball e depois assistiu o Z, é capaz até que você fique decepcionado. Porque, tipo, literalmente o Goku morre no primeiro inimigo que ele enfrenta e no segundo inimigo morre todos os personagens que você pode imaginar. Inclusive os que já morreram uma vez, que é o caso do Caos. Então, tipo, pra quem não sabe, as primeiras esferas do dragão só reviviam uma vez e o corpo tinha que estar intacto. Tipo, se explodisse você, você não podia voltar de maneira alguma. Aí, tipo, se você for com esse pensamento, o começo do Z é bem mais pra lá do que pra cá, né, cara? Porque ele mata o Goku, mata os personagens e praticamente fica um protagonismo a mais pro Gohan, né? Que, pra quem não sabe, o Gohan só foi morrer lá na saga do Majin Buu. Só pra você ter uma ideia. Eu acho que, tipo assim, a ideia assim, inicial das Esferas do Dragão, assim, no começo, era assim, era um item que você podia usar e você podia fazer qualquer coisa com ela, sabe? Só que eu acho que se perdeu um pouco depois disso, porque parece que só serve pra ressuscitar a pessoa, saca? Tipo, eu acho que é pra única coisa, eu acho que eles usam, na verdade, depois disso. Não, é tipo, quando o Dendê assume, você pode. O Dendê assume as esferas do dragão. Tipo, você pode reviver quantas vezes você quiser. Tipo, não tem limite, não tem. Tipo, não tem importância nenhuma como ficou o corpo da pessoa. Tipo, se ela sumiu, ela vai Sim. voltar. Isso é uma coisa que eles tinham que colocar, né? Lógico, porque os personagens estão extremamente fortes e tem ataques que desintegram a pessoa. Então, tipo, se o Vegeta, por exemplo, o Vegeta explode, se ele voltasse explodido, como é que ia ser? Então eu entendo o Akira Toriyama, que é o criador, de puxar mais uma coisa mais ficcional, assim, menos realista. Isso aí também entra muito naquele caso dos poderzinhos, né? Mas assim, uma coisa que tem que falar também é que as esferas do dragão, elas vão funcionar diferente em cada temporada que você tá vendo, sabe? Tipo, não tem muita ligação entre elas, saca? É, tipo, no primeiro Dragon Ball é uma vez por ano. Aí depois tem vezes que ele usa mais de uma vez por ano. Daí no Aí tipo, GT viaja pelo espaço, daí no Super é uns planetas, saca? nossa, o Super aloprou demais, cara. É porque parece que, tipo assim, eles tentaram dar a ideia assim, que tem várias esferas espalhadas pelo universo, depois, né? E dependendo do que você queria pedir, se fosse, por exemplo, alguma coisa muito acima, saca? Por exemplo, sei lá, se você quisesse mudar o passado, se você quisesse ficar imortal, você tinha que ir atrás dessas mais fortes, saca?
E daí acho que foi essa ideia mais ou menos que eles tentaram colocar. Bom, agora vamos falar um pouquinho do Super, né? Que eu acredito provavelmente deve ser o mais polêmico de todos os Dragon Balls até hoje. E Não é, mano. assim, cara, o Super ele é meio complicado, né? Mas Ó, na minha opinião, o Super estragou a lore completamente. Porque, tipo, eles colocaram deuses na trama, tipo, na história, assim. E, tipo, como que nenhum evento passado foi mencionado esses deuses ou simplesmente eles não apareceram? Tipo, o Bills pra mim é um personagem horrível. Vocês podem dar dislike, me hatear, mas sinceramente, eu acho o Bills um personagem horrível. Porque ele é extremamente forte do nada, tipo, ele não tem uma história, tipo, não explica que ele treinou por muitos anos, não, só fala assim. Aí, tipo, o Bills ele tem meio que um braço direito, que parece que serve o Bills. Só que daí no final aparece e fala que o Whis, que é o braço direito do Bills, é o mestre do Bills. Aí não dá, mano, aí você aloprou demais. é porque eu vejo muito assim, tipo, depois que terminou o Z, eu acho que, assim, ele estava tentando arrumar alguma coisa pra colocar na trama, porque os personagens naquele ponto já estavam muito forte. É tanto que foi por isso que transformaram o Goku em criança no GT, né? Tipo, o Goku tava, nossa, acima de todo mundo, não tinha quem ia parar ele. É porque, assim, mano, tipo, o que eu vejo é porque no final do Z, o Goku, ele já tava muito acima de todo mundo, saca? Claro. E um problema que eu vejo no GT é que tava muito protagonismo pro Goku, sabe? Tipo assim, todo Sim. mundo tinha mais ou menos a sua hora assim, na história. Então o que que eu acho que eles tentaram fazer? Eles colocaram os personagens novos, que eram pra ser superiores ao Goku e o Vegeta, pra dar essa ideia que eles iam ter alguma coisa onde crescer, saca? Pra eles ficar mais forte. É. Só que parece Era que essa a ideia, né? Só que parece que ficou um negócio muito forçado, porque eles mudam muita coisa na história, sabe? Por exemplo, aquela história lá do Freeza, né, que todo mundo conhece. Essa história do Freeza já deve ter sido mudada umas 4 vezes assim no todo, mas a última que eu lembro foi no Super, que foi Sim, quando... claro. Que foi assim, o Freeza, pelo menos assim, eu conheço o Freeza sendo que ele era o imperador do universo. Então daí ele foi lá e destruiu o planeta Vegeta. Que é até por isso que o Vegeta ele tem raiva contra o Freeza. Mas assim, no É. Super, como que foi essa história? O Bills, o pai do Freeza era submisso ao Bills. Então daí assim, Não, ó, não, não, não. Aí eu sou obrigado a falar, cara. Esse negócio do Freeza ser submisso ao Bills foi uma das piores coisas que eu já vi na minha vida, cara. então, É intancável isso daí, e daí mano. o que aconteceu nisso daí? Parece que não foi uma ideia do Freeza esse negócio de destruir o planeta Vegeta, não foi uma ideia que Não, não partiu dele. foi. Tipo assim, a ideia original era que o Freeza destruiu o planeta Vegeta porque ele, tipo assim, ele tinha medo que o Super Saiyajin aparecesse, que nascesse Super Saiyajin. Só que na lore do Super, o que aconteceu? Foi o Bills, que como o Freeza era submisso ao Bills, o Bills fez ele destruir aquele planeta. Então, tipo assim, ele acho que isso daí foi mais ou menos uma ideia pra colocar assim, o Bills já era muito superior ao Freeza na época, sabe? E daí, só que tipo, ele não é um personagem assim que eu acho que ele passa muita emoção, sabe? Porque tipo O assim, Bills, você fala. porque, por exemplo, você compara ele com os outros vilões que teve na saga. Por exemplo, o Cell, o Majin Buu ou até mesmo o Freeza. Tipo assim, eles tinham uma personalidade muito forte e eles O tinham os motivos, design também, né? sabe? O Então, design do Bills não ajuda. só que o Bills, como é que é a lore dele? O Bills simplesmente é um personagem que é muito forte, ele não liga pra nada e ele destrói tudo. Só que, Não, tipo olha pra assim, você ver a decadência. Tipo, o Freeza, ele tinha várias formas. O Cell precisava absorver os androides. O Majin Buu absorvia todo sim. mundo. Aí, tipo, chega o Bills, ele é o Bills. Simplesmente assim. E daí, tipo assim, eu acho que o Bills, ele é, tipo assim, ele é o extremo daquele ponto que eu falei, tipo assim, sabe, que o clássico era artes marciais e daí o Z começou esse negócio do poderzinho. Nossa, O muito Bills, extremo. o Bills é totalmente o extremo dos poderzinhos e ele não tem nada de artes marciais. Nada. Nossa, nada, nadíssimo. Porque, tipo assim, como que ele Nada. luta? Como que o Bills luta? Ele coloca as mãos pra trás. E ele quase nunca ele vai colocar as mãos pra frente. Se for pra fazer isso, vai ser pra usar um dedo e nocautear quem ele precisar. É muito difícil você ver ele fazendo outra coisa. E eu não lembro assim se isso que aconteceu foi no filme ou se foi no Super. Mas eu lembro que teve uma cena onde ele foi pra um planeta comer alguma coisa. E daí ele ficou bravo com alguma coisa. E daí ele pegou um dedo, a unha do dedo dele, ele
bateu na mesa e ele explodiu metade do planeta. É, o que você falou, né? Ó, pra você ter uma ideia, eu nem sei se o Goku, o de cabelo branco lá, o Ultra Instinto Super Superior, eu nem sei se ele chegou a ficar à frente do Bills. Acho que sim. Outra parada também que dá pra falar do Super é em relação às transformações, né? Já que já puxaram esse ponto. Assim, cara, tem várias transformações de Dragon Ball, tem várias. Mas se for comentar só do Goku, a gente tem o quê? A gente teria o Kaioken dele. Depois Não, o foi. Kaioken não é bem uma transformação, né? É um Sim, mas aumento dá de pra. Sim, poder. mas dá pra considerar, né? Porque meio que ele muda. Sim. Daí, tipo assim, tem o Kaioken. Eu não vou considerar todas as formas do Kaioken, mas tem várias. Tipo, tem o Kaioken normal, tem o vezes 20, esse tipo de coisa. Daí depois disso a gente pode chegar e falar dos Super Saiyajins em si. O que que é o Super Saiyajin, assim, se você for pensar na teoria? Ele é basicamente, ele é a forma do Ozaru, dos personagens, só que é uma forma extremamente rara entre os Super Saiyajins, sabe? Tipo assim, não são todos que conseguem chegar nesse ponto. Inclusive o Goku é classe baixa, né? Então, sim. E daí, tipo assim, só que isso daí é até um ponto que muita gente critica da história, porque eles colocam o Super Saiyajin inicialmente como uma coisa super rara. Só que depois parece que isso vira uma coisa muito fácil de alcançar. Mas, O enfim. Goten que eu diga. Sim, o Goten não tem nenhum sentido ele se transformar. Esse É ponto eu tipo, não só entendo. empurrou só tá empurrado só. Sim, foi tipo assim, parece que colocaram aquilo ali só pra, tipo assim, ele não vai ser o único Super Saiyajin dali que não consegue se transformar, saca? Mas, É, a Pan mas, mandou um abraço, né? mas tipo assim, tudo bem, tudo bem. Daí a gente vai chegando nas outras transformações, né? Já falando assim, o Super Saiyajin 4, ele não é canônico. Tipo assim, ele não é. Eu Ele, acredito que seja. ele não é. Não, já confirmaram, ele não é da história principal. Tanto que Sim. depois, ainda na época do torneio do poder do Super, eles já falaram que o Super Saiyajin azul, né? Os Super Saiyajin, God Super Saiyan, alguma coisa assim, ele já é mais forte do que o Super Saiyajin 4. Não, Mas não. assim, tipo Não é assim. confirmado. Mas assim, eu não sei, mas tipo assim, o que acontece? Depois que terminou o Z, começou a saga da Batalha dos Deuses, né? Que foi aquele filme. Que foi onde deu todo o gatilho pra começar o Super. Nesse filme, o que aconteceu? Teve uma transformação nova. Que foi a transformação do Deus Super Saiyajin, né? Que é basicamente o Goku de cabelo vermelho. E rejuvenescido também. Que ele fica Porque mais magro e tal. isso. E assim, Tô sentindo sentido total, né? Mas tá bom. daí no Super, o que eles foram pro lado? Eles têm, assim, tipo assim, tem esse Deus Super Saiyajin. Mas qual que era o padrão das transformações? As transformações até naquele ponto da história, né? Antes do Super que eu tô falando, eram assim, que os personagens eles alcançavam sozinhos. Sabe? Tipo assim, você não dependia de outras pessoas para se transformar em Super Saiyajin. Você só dependia de alguma condição extrema para você se transformar. Como, por exemplo, do Goku, quando o Kuririn morreu. Ele ficou muito puto e dele se transformou. Mas, tipo assim, ele não dependia de nada. Tipo assim, ele não dependeu de ninguém para se transformar, sabe? Foi uma coisa que partiu dele. Entende? Tipo, ele se transformou sozinho. E daí, assim, no filme, quando ele se transformou naquele Super Saiyajin lá de cabelo vermelho, foi, assim, foi a história que ele precisava de outros Super Saiyajins, sabe? Ele precisava da ajuda de outras pessoas. Aquela Videl Super Saiyajin, mano. E daí, assim, acabou que quando eles precisavam, acho que eram de 5 pessoas mais alguém pra se transformar. Só que não tinha, sabe? Tipo assim, não tinha. E daí eles tiveram que usar a Pan, que tava lá com a. Que ela nem tinha nascido ainda, sabe? Mas ela tava lá. Daí usaram ela. E daí o Goku conseguiu se transformar. Tipo assim, eu não sei, cara. Eu acho que eles colocaram isso daí, eu acho que não combinou muito com a história do Dragon Ball, sabe? Porque assim, eu tenho pra mim que o Dragon Ball era mais aquele negócio que os personagens eles tinham que ter algum esforço, sabe? Pra eles conseguirem alguma coisa. Não era esse negócio tipo, poder da amizade a gente vai conseguir chegar lá, sabe? Eu acho que não, Parece Capitão sabe? Planeta, né? Sabe, tipo, eu acho que não combinou muito com a essência clássica do negócio. Não que isso necessariamente seja uma coisa ruim, né? Porque tem muitos exemplos que mostram que as coisas antigas eram piores, e daí quando só depois eles melhoraram. Mas, tipo assim, eu Tem acho que. algum exemplo aí? Eu acho que. Agora eu não consigo pensar em nada, mas deixa eu terminar meu ponto aqui. Tipo assim, eu acho que você pegar a essência, assim, do negócio que era essa, tipo assim, o personagem ele tem que treinar muito, ele tem que se esforçar pra ele conseguir alcançar o ponto que ele quer, sabe? Só que, Sim. só que nesse filme parece que não tem isso. Tipo assim, o que o Goku se esforçou? Ele foi lutar com o Bills e ele foi nocauteado com o dedo do Bills. E daí depois o que ele teve que fazer? Ele se teleportou pra Terra e ele teve a ajuda dos amigos dele pra ele conseguir lutar com o Bills. Qual foi o esforço que ele teve nisso daí? Sabe? É, mano. Pra mim, eles deviam, tipo.
Eles não deviam ignorar o GT, eles deviam fazer uma coisa no meio, tipo os próprios filmes do Dragon Ball. Alguns é impossível de encaixar, já outros, tipo, se você forçar muito a mente e imaginar, você consegue encaixar no meio. E não fica ruim se você encaixar. Então, pra mim, é isso que eles tinham que fazer com o Super. É que assim, Não ignorar o GT. é que eu acho assim, como que eu vejo essa parada assim de encaixar, de englobar o Super com o GT? Depois do final do Z, que foi daquele do Majin Buu, a Terra passou muito tempo sem acontecer nada, que eles falam na história. Certo? Só que qual que é o problema disso? No Super, não é isso que acontece. Porque assim, depois que termina essa saga do Majin Buu, é, tipo assim, não demora muito assim pro Bills vir. Tipo assim, eu não lembro quanto tempo demora, mas eu lembro que do GT tipo, é um intervalo de 10 anos, alguma coisa desse tipo. Até Exato. começar. Podia muito bem se passar entre esses 10 anos. E daí, tipo assim, qual que é o problema? Se eles tentassem englobar o Super com o GT, o que que ia acontecer? Eles iam ter que mudar a história de muitos personagens, sabe? E eu acho que esse é o mesmo ponto do Freeza. Então, assim, eu acho que é muito complicado. Por exemplo, a saga do Ubi lá, que era a reencarnação do Majin Buu. Eu acho que ela não teria, sabe? Se eles fossem englobar os dois universos. Porque não teria sentido, sabe, ter essa saga. Se o Bills existisse já naquele ponto. Entende? Então, eu acho que é muito complicado esse negócio. Porque se eles tentassem englobar, muita gente ia reclamar porque ficou ruim. E se eles não englobassem, a galera ia reclamar porque não é mais canônico. Mas pelo menos eles não iam estragar a história, saca? É, Então, ficou esse meio termo. Então, tipo assim, você pode falar, ah, mas eu preferia que englobasse. Tudo bem, tipo, não tem uma resposta certa pra isso. Mas o que você tem que tentar entender é o seguinte, não tem como encaixar. É impossível você encaixar de uma forma que fique 100% fiel à história do GT. mano, É impossível. deve ter gente que quebrou a cabeça pra encaixar. Sim, mas tipo assim, podia ter. Ah, tipo assim, pode ter uma forma que ficaria mais ou menos, mas nunca ia ficar perfeito, saca? Porque ia ficar muita coisa assim. Acho que o que dava pra fazer, na verdade, talvez, seria esperar passar esses 10 anos e depois o Bill chegar na Terra. Mas mesmo assim não faria sentido, porque aquele filme daí não teria, sabe? Não teria muita lógica dele ter existido daí. É. Então é basicamente o Super. Ele tá matando não só o GT, como o final do Z e alguns acontecimentos muito graves na história. Tipo, o Freeza ser Sim. submisso, o Bills todo esse tempo tá aí com essa força. Um problema também que Então eu não faz muito vejo. sentido. O problema que eu vejo no Bills também é que ele é muito complicado porque assim, eu não vejo como é a personalidade dele em específico, sabe? Tipo assim, ele é um personagem assim que ele muda muito, sabe? Uma hora ele quer destruir um planeta, outra hora ele tá de boa. Daí uma hora ele tá, sei lá, ele vai dormir, daí ele some. Porque, mano, essa desculpa de colocar ele pra dormir por, sei lá, 10 anos é um negócio, sei lá, mano. Tipo, parece É, o que os tal. caras. Porque, por exemplo, o que que parece pra mim isso daí? É porque, por exemplo, o Goku vai ter que enfrentar um inimigo muito forte. Só que o Bills é muito mais forte do que esse inimigo que o Goku tá enfrentando. Então, assim, vamos colocar alguma desculpa pra poder tirar o Bills da história pro Goku poder resolver, sabe? Eu vejo muito isso nesse ponto aí do Bills. Se o Bills não come, ele tá puto. É mais ou menos isso daí a história. Assim, eu acho que um ponto também que dá pra falar, assim, que eu vejo muita gente reclamando do Super é em relação aos fillers, né? Assim, cara, Dragon Ball sempre teve muito filler, entende? Não ia ser Mas, diferente, né? sim, mas o problema do Super é que tem uns fillers que são muito forçados. Eu lembro de um antes de eu quitar do Super, que foi quando, tipo, era o Kuririn trocando o Kamehameha com o Super Saiyajin azul, saca? Isso não tem o menor sentido. Eu acho que o Kuririn parou de ser tolerante, tipo, no Freeza mesmo, né? Tipo, depois que ele morreu, ninguém mais nem deu a mínima pra ele. Ninguém mais apanhava pra ele. Aí você vê ele, sei lá, com a força do Ginyu, das forças especiais de Ginyu, batendo de frente com o Super Saiyajin, que supostamente é mais forte que o Super Saiyajin 4, é uma coisa impossível de você imaginar, mano. Nem fanfic leva esse nível. Mas aí você pode falar, não, mas isso daí foi porque o Goku tava tentando, tipo, tava tentando convencer ele a participar do negócio, sei lá o quê. Mas, mano, ficou muito forçado, sabe? Ficou muito forçado isso. Mano, o Mestre Kami é pior. Tipo, o Mestre Kami tem a força do quê, mano? Menos que o Raditz. Aí ele chega no torneio, ele mete o pau em todo mundo. Aí outro ponto também dá pra você falar é que você pode falar, tá bom, eles forçaram a barra pro Kuririn. Mas então Só. por que que eles forçaram tanto a barra pro Kuririn e eles deixaram o Gohan inútil na história? Sabe? Ó, eu tenho uma coisa em mente. Eu acredito que quando saiu a Batalha dos Deuses, depois o Renascimento de Frieza,
Eu tenho em mente que eles iam encaixar esse com o GT. Só que a turma encheu tanto o saco, mas tanto o saco pra colocarem um anime novo do Dragon Ball no ar, que eles falaram, quer saber? Deixa quieto o GT e vamos fazer a nossa continuação. Aí é por isso que eu acho que o Gohan tá assim. Mas um bagulho que eu não entendo é porque vamos comparar aqui, ó. O Gohan, mesmo que ele ficasse sem treinar durante muitos anos, na forma lá do Mythical Gohan que ele conseguiu no Majin Buu, é impossível, Ultimate. é impossível aquela forma ser mais fraca do que a primeira forma do Freeza. É impossível. Qual a Sabe? primeira forma você Aquela fala? primeira forma que ele fica sentado dentro da nave. Não, mas ele não se transforma no Ultimate Gohan. Sim, mas ele já. Não, mas beleza. Tipo assim, mesmo que ele não se transforme. Eu acho que é impossível, cara. Aquela primeira forma do Gohan, ele se transformando em Super Saiyajin, ele não conseguia lutar com a primeira forma do Freeza. E daí, depois você chega e me fala que aquela versão azul do Goku, que é muito mais forte do que essa versão do Freeza, o Kuririn consegue bater de frente, mas o Gohan não consegue bater na primeira forma do Freeza, sabe? Mano, é um sistema intolerante. É tipo um jogo. Tipo você pegar o Raditz e lutar com o Broly num jogo. Se você for o Raditz, você tem chance de ganhar. Sim, mas é tipo. Parece um jogo. Eu não sei, isso não tem o menor sentido pra mim, sabe? Bom, eu acho que foi isso então, né? A gente debateu muito sobre os Dragon Balls. Acho que a gente falou mais, na verdade, sobre o Super, né? Porque eu acho que era o mais polêmico, era o que tinha mais coisas pra falar. Mas eu acho que deu pra falar, assim, bem os pontos, né? Tipo assim, não foi só um, eu não gosto, sabe? Tipo assim, a gente deu vários pontos do porquê que na nossa visão decaiu, sabe? Então acho que foi mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado, né? E é isso. Falou. Aqui quem vos falou foi o Aliceira. Deixe seu like se gostou, se inscreva se você quer mais, ative as notificações para receber os novos podcasts, assiste os nossos vídeos anteriores se caso não tenha vídeo novo e esse seja o mais recente. E falou!